Boa noite, queridos, querida igreja, graça e paz em nome de Jesus, juntos para esse tempo tão especial de culto, de louvor, adoração ao nosso Deus. Salmo de número 34, Salmo número 34, versículos 1 ao verso 3, iniciando esse tempo de louvor. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e que a graça de Jesus esteja com você, com todos nós nessa noite. Salmo 34, de 1 a 3, iniciando o nosso tempo especial aqui de comunhão com o nosso Deus. Salmo 34, de 1 a 3. Acompanhe aí atentamente. Salmo de Davi: bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Esse é o convite do salmista para que todos juntos louvemos ao Senhor. E nesse espírito que eu queria te convidar para cantarmos aqui dois cânticos de adoração ao nosso Deus. E o primeiro deles é um cântico bem antigo, mas muito significativo e letra muito tocante. Cada dia me dirige, cada dia me protege, cada dia sinto o seu amor por mim. Cada dia a coisa nova, cada dia vejo a prova do poder, do grande amor do meu Senhor e Rei. Vamos cantar. Cada dia me dirige, cada dia me protege, cada dia sinto seu amor por mim. Cada dia coisa nova, cada dia vejo a prova do poder, do grande amor do meu Senhor e Rei. Cada dia me dirige, cada dia me protege, cada dia sinto seu amor por mim. Cada dia coisa nova, cada dia vejo a prova do poder, do grande amor do meu Senhor e Rei. Amém. Louvado seja Deus, queridos. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite e que a cantarmos esse cântico a gente possa estar entrando na presença de Deus e em espírito de oração e louvando ao seu santo nome. Estou pronto, Senhor. Servir-te melhor, enche os meus dias de amor, transborda em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar.
ser te ouvirá. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche os meus dias de amor, transborda em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor, fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá, todo meu ser te ouvirá. E bom, queridos, vamos louvar ao nosso grande Deus e vamos estar na sua presença em oração, e é isso que a gente vai fazer nesse instante. Curve aí a sua fronte, vamos orar ao nosso Deus nesse instante. Pai bendito, Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, por esse dia que o Senhor fez. Nos regozijamos nele, ó Deus, porque a tua graça e tua misericórdia, a tua bondade se manifestam, ó Pai, nos seguem, Pai, em todos os dias da nossa vida, como diz o salmista. E nós te somos gratos, ó Pai, por tantas bênçãos, pelo teu cuidado para conosco, por esse tempo tão especial, e por tua igreja nós queremos te agradecer, ó Deus. Te louvamos pela bênção que é a igreja do Senhor. Obrigado pela IPSAT, ó Pai, esses 40 anos, Senhor. Nós te louvamos por essa caminhada. Até aqui o Senhor nos ajudou, sustentou o teu povo e tem abençoado, ó Pai. Abençoa o pastor Gustavo, abençoa, ó Pai, o conselho, os ministérios da igreja. Vem sustentar, ó Pai, a cada coração, a cada vida, a cada liderança. Ó Deus, a todos os trabalhos, os projetos, ó Pai, cuida de cada área da tua igreja, sustenta, ó Pai, o teu povo com graça, com misericórdia. Pai, dá a tua providência, Senhor, àqueles irmãos necessitados, talvez de emprego, Senhor, que tu abra as portas, dá a tua graça, a tua força, ó Pai, para esses corações, Senhor. Os nossos queridos, ó Pai, que estão enfermos, que estão acamados, ó Deus, visita, ó Pai, essas vidas, esses corações, restaura-lhes, ó Pai, a saúde, abençoa nos tratamentos, abençoa, ó Pai, os que estão nos hospitais. Deus querido, cuida, ó Pai, dá o teu consolo, dá a tua força, dá a tua paz, ó Pai, o teu consolo aos enlutados, ó Pai, tantos, Senhor, que temos presenciado, ó Pai, com essa pandemia. Ó Deus, dá a tua graça, ó Pai, para esses corações, ó Pai, teu consolo, ó Pai, que só o Senhor pode dar, a tua paz, ó Pai, no meio dessa circunstância, ó Pai, tão difícil. Vem consolar, ó Pai, o teu povo, vem abençoar, ó Pai, o teu povo com graça e misericórdia, Senhor. Cuida da nossa cidade aqui de São José dos Campos, abençoa, Senhor, abençoa o pessoal que está na linha de frente, ó Pai, aí nos hospitais, com a pandemia crescendo, Senhor. Tem misericórdia, Pai, da força, da tua graça, e abençoe, Senhor, a cada vida, Senhor, e nos ajude, ó Pai, a ser sal e luz nessa cidade de São José dos Campos. Abençoe seu prefeito, as instituições, ó Pai, aqui estruturadas. Cuida, Senhor, para que a gente promova, ó Deus, a paz
nessa cidade, proclame o Teu Evangelho aqui, ó Pai, onde nós estivermos. Usa a Tua igreja para isso, a cada um de nós, Senhor, para realmente dar o alento e o servir, ó Pai, com os dons e talentos, com recursos, ó Deus, para a Tua honra e glória, Senhor. Cuida da nossa nação brasileira, Senhor, entregamos nas Suas mãos toda essa crise, ó Deus, que abala a nossa nação, ó Pai, desestrutura, Senhor, ó Pai, que haja a Tua graça, que haja a Tua misericórdia, Senhor, sobre os governantes e a Tua justiça, Pai, que o Senhor esteja abençoando o nosso país, ao presidente, ó Deus, as instituições, ó Pai, Congresso, Senado, ó Pai, esse ano, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, a nossa nação brasileira, ó Pai. Clamamos, ó Deus, por nossa pátria, ó Deus, e que realmente Teu Evangelho, ó Pai, seja espalhado aqui para a Tua honra e glória, Senhor. Guarda-nos, ó Pai, abençoa os nossos missionários em lugares longínquos, distantes, missionários aqui no nosso país. Vem abençoá-los e visitá-los, nos ajude a sustentá-los, ó Pai, com as orações, com os recursos, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Agora que a gente vai meditar na Tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, abençoe, ó Pai, a cada coração que está participando e que seja um tempo, Pai, de refrigério na Tua presença. Fica conosco, perdoa os nossos pecados. Nós oramos, Pai, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, vamos meditar na Palavra de Deus e queria que você abrisse comigo a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo e vamos ler aqui alguns versos e ao longo dessas quartas-feiras também meditando nesse trecho da Palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 4, irmãos, capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, os versos 6 e até o verso 8. 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Acompanhe aí atentamente a leitura que passo a fazer. Palavras de Paulo ao jovem Timóteo na sua carta. Verso 6, queridos. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Queridos, vamos imaginar essa cena, essas palavras. Paulo, o apóstolo, na sua caminhada, nas pregações, nas viagens missionárias, ele está preso e aguardando o seu julgamento, né? E ele escreve essa carta ao jovem Timóteo. Timóteo, segundo comentaristas aí, era um jovem tímido, meio acanhado, jovem, inexperiente ainda como pastor, né? Apesar de ter sido bem instruído, né? Diz aqui a palavra que ele foi instruído pela sua avó Lloyd, né? Mulher de oração, mulher crente. E Paulo, escrevendo aqui a Timóteo, ele está prevendo, ele está antevendo, e eu diria até de uma certa maneira, ele está imaginando o seu martírio, né? Talvez naquele momento estivesse passando na mente dele tanta coisa, né? E a gente sabe que Deus vai escrevendo,
a sua história e Deus vai escrevendo a história ao longo dos dias, né? E Deus escrevendo a história de Paulo desde seu nascimento, da conversão, e a partir da conversão o serviço consagrado ao Senhor, e agora ele está perto da morte, né? E aí ele vai escrever essas palavras: olha, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A coroa da justiça está me aguardando, e é Deus que vai me dar naquele dia. Ele tem a plena certeza disso, né? E não somente a mim. E aqui nós entramos, né, queridos? Entramos na história, mas a todos quantos amam a sua vinda. Queridos, o apóstolo Paulo, em toda a sua trajetória, né? Em toda a sua trajetória, eu diria até mesmo desde aquele tempo que ele não conhecia o Senhor, mas ele perseguia os cristãos com força total, com mão pesada, né? Diz o texto lá em Atos que ele e Saulo consentia na sua morte. Morte de quem? De Estevão, que foi o primeiro mártir, né? De repente ele pensou assim: olha, foi mais um, né? Aquele zelo equivocado de perseguir os cristãos, mas na sua conversão, né, Deus vai falar para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Porque quem persegue é quem ama a Deus, está perseguindo a Deus. Saulo, por que me persegue? Então, Paulo, em toda essa trajetória, aí quando ele se converte ao Senhor, né, e ele passa a ser um instrumento nas mãos de Deus para levar o Evangelho, né? E aqui a gente pode dizer que a sua história vira do avesso, né? A sua história vira do avesso. E em toda essa trajetória de Paulo, queridos, eu diria que Paulo exercia uma ação na sua vida, né? Na sua caminhada. E interessante que essa palavra, ela não está no texto aqui, mas é exatamente a ideia que reflete tudo aquilo que foi a sua caminhada, né? E essa ação de Paulo, né, na sua própria vida, na sua própria caminhada, chama-se perseverança. Perseverança, queridos. E Paulo, meus irmãos, minhas irmãs, Paulo foi perseverante até o fim. Até o fim, ele foi exemplo de perseverança. E é exatamente essa temática que eu queria trabalhar com os irmãos essas quartas-feiras, as nossas meditações aqui. Perseverança. Perseverar em seguir ao Senhor, né? Lá no Velho Testamento a gente vai lembrar de Josué e Caleb, diz o texto lá em Números 14, que neles havia um outro espírito e eles perseveraram em seguir ao Senhor. Só eles, os dois, é que entraram na terra. Só eles que entraram na terra prometida. Perseverança, queridos, grande desafio da nossa vida cristã, da nossa caminhada nesses dias, nesses tempos difíceis que enfrentamos. E Paulo foi perseverante até o fim. Mas aí o que é perseverar? O que é perseverança? Nós temos a doutrina, inclusive, a doutrina bíblica da perseverança dos santos. Queridos, perseverança, eu diria que é o nosso envolvimento, é a nossa devoção a todos os meios que Deus usa para o seu propósito de salvação. Em outras palavras, queridos, o povo de Deus, o crente, ele persevera somente pela graça de Deus.
não é por ele mesmo, mas é pela graça salvadora de Jesus que ele persevera. Então o povo de Deus persevera pela graça de Deus, usando os meios de Deus e para a glória de Deus. É o que Paulo, no seu pensamento lá naquela prisão, ele está expressando aqui. A coroa de justiça já está guardada, qual o Senhor me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Perseverar, entre outras coisas, é amar a vinda de Jesus. Amar a vinda de Jesus. Então o povo de Deus persevera pela graça de Deus, usando os meios de Deus e para a glória de Deus. E ainda eu diria, queridos, para a gente tentar fixar talvez um pouco mais. Perseverar, meus irmãos, é a gente olhar para tudo isso que Deus usou desde a eternidade no plano da redenção. E olhar para tudo aquilo que Deus usa, né? Aquilo que Deus usou para minha salvação, a graça, a misericórdia, o perdão, a restauração, a redenção, a vida eterna. É a gente olhar para tudo isso. E aquilo que Deus usa na minha caminhada no dia de hoje. A sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia. Eu repetiria as mesmas palavras aqui, o seu perdão, a sua restauração, a sua palavra, a oração e a comunhão que temos como meios de graça. Queridos, perseverar é a gente olhar para tudo isso e se envolver em tudo isso. E voltar o nosso próprio coração para tudo isso. Então, queridos, eu diria que a perseverança, ela envolve todo o nosso ser. Ela deve envolver, queridos, toda a nossa devoção. É interessante, queridos, nós pensarmos que a perseverança, ela tem um caminho. Ela tem um ponto de partida. Paulo em Filipenses, capítulo 3, verso 12, ele vai dizer assim: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, chamado de Deus em Cristo Jesus. Queridos, a perseverança tem um caminho, é um ponto de partida que eu vou chegar até Jesus. Eu vou chegar até vê-lo na glória. Porque nós somos destinados para a glória, queridos. Então a perseverança tem um caminho. E é interessante que o caminho ele tem um começo. Ele tem um começo. Você vai de um ponto ao outro. Hoje você põe no seu celular, quero ir na rua tal. Aí você coloca lá o Waze, né? E coloca lá a rua tal, você vai começar e você vai chegar lá. E perseverança é isso, queridos. É nós nos envolvermos com os meios de graça que Deus nos dá. E olhar, e olhar para tudo isso. E envolver o nosso coração nisso. E envolver toda a nossa alma nisso. Isso é perseverar. E a perseverança, queridos, eu diria que ela começa em Jesus. E eu queria que você abrisse em João, capítulo 15, versículo 6. João 15, 6. A perseverança, ela começa em Jesus. E diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Queridos, perseverar começa em Jesus, começa em permanecer em Jesus. E nesse mesmo contexto de João 15, Jesus vai dizer assim:
sem mim nada podeis fazer. A perseverança começa no permanecer em Jesus. E essa foi a vida de Paulo quando ele se converteu. Permanecer em Jesus. Olhar firmemente para Jesus. Prosseguir para o alvo que é Jesus. E ela começa em Jesus. Mas eu diria, queridos, e também Paulo vai dizer isso em Filipenses capítulo 1, verso 6, nós ainda não chegamos lá, né? Estamos caminhando. Então, irmão, fica firme aí. Porque Paulo vai dizer, eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de o quê? Há de aperfeiçoá-la. Quando? Até o dia de Cristo. Olha lá, nós vamos para lá, queridos. Nós estamos caminhando para lá. E aqui nós perseveramos. Então nós ainda não chegamos lá. E queridos, a perseverança, ela é realizada pelo nosso trabalho, pelo nosso envolvimento, pelo nosso coração, nesse olhar espiritual de todos os meios que Deus usa, queridos, para a nossa salvação e para a nossa caminhada. É a graça, a misericórdia, é a redenção, é o amor de Deus, é o perdão, é a alegria, são as bênçãos, é a força na tribulação que nos faz crescer. Então ela é realizada com o nosso trabalho. Por isso que Paulo diz assim, eu prossigo para o alvo. E é isso que a gente tem que fazer. A cada dia, dia após dia, haja o que houver, eu prossigo para o alvo. E Paulo foi esse exemplo que nós acabamos de ler. Mas aí nós vamos ver, queridos, uma advertência para nós. No mesmo texto de 2 Timóteo, veja lá o capítulo 4 ainda, o verso 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Demas, amando o presente século. Queridos, isso é advertência para nós. Isso é advertência para nós. Ele amou o presente século e abandonou Paulo. Era lá da igreja, irmão. Mas ele abandonou Paulo porque amou o presente século. Então, que interessante como Paulo instrui a Timóteo, né? Olha, Timóteo, persevera aí, viu? Eu combati o bom combate, coroa de glória está me esperando, para todos aqueles que amam a sua vinda. Mas, tem gente que me abandonou aí, rapaz. Então, persevera. E eu queria, queridos, iniciando aqui nesse tempo, 4 ações essenciais para a gente ver nessas quartas-feiras, para a gente perseverar, para a gente começar bem e terminar bem. E a primeira delas, queridos, eu queria pensar rapidamente aqui com os irmãos. Sabe o que é? É a comunhão com Deus. É aquele tempo a sós com Deus, é o falar com Deus, é o ouvir a Deus, é o louvar a Deus, é o bendizer a Deus. Primeira ação para que a gente prossiga nessa vida, perseverando pela graça de Deus, é ter comunhão com Ele. É ter comunhão com Ele. Sabe por quê, queridos? Para a gente não sair da rota. Para a gente não sair da rota. E a gente viu lá que Demas, ele saiu da rota. Paulo dizendo, talvez com tanta tristeza no seu coração, ele me abandonou, porque ele amou o presente século. Ele amou o mundo. Ele deixou
para a comunhão. Ele deixou tempo com Deus. Ele deixou oração. Ele deixou de falar com Deus e de ouvir a Deus. Deixou de amar a Deus e ouviu e amou mais o mundo. Queridos, a nossa comunhão com Deus é para a gente não sair da rota. Para a gente não sair da rota. Salmo 119, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, queridos, a palavra de Deus e a oração são instrumentos de vitória para nossa caminhada em perseverança cristã. E aí, a palavra de Deus e oração estão nos meios de graça que Ele nos dá para nós perseverarmos por sua graça. A palavra, a oração e a comunhão. E é exatamente, queridos, na palavra, na oração, na comunhão, que Deus manifesta a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia. É na presença de Deus, meus irmãos, que as coisas mudam. Muitas delas demoram-se a resolver ou até não se resolvem. Mas as coisas mudam ali na presença de Deus, né? Então, foi exatamente isso que aconteceu com Demas. Ele amou mais o mundo. Não se iluda com o mundo, queridos. Não ame o mundo, não se entregue, não obedeça ao mundo. Perseverar, queridos, amar a Deus. Encontrar-se com Deus em vez de encontrar-se com o mundo. Obedecer a Deus em vez de obedecer ao mundo. Se entregar a Deus em vez de se entregar ao mundo. É encontrar-se com Ele a cada dia, pedir que Ele fale. E Ele fala através da sua palavra. E falar com Ele através da oração. Que bênção que essa aqui que nós temos. Então, queridos, quando nós buscamos a Deus, Ele nos dá a direção. Ele nos dá a direção. É a palavra que ilumina. É a palavra que dirige. É a palavra que fala. É na palavra, queridos, que nós temos o norte. Que nós temos o caminho a seguir. Concluo, queridos, com um exemplo de Jesus, que aqui nessa terra Ele nos amou até o fim. Ele foi servo obediente até a morte de cruz. E Jesus tinha essa comunhão com o Pai. Aqui nessa terra, Ele se retirava para orar. Ele chamava os discípulos para orar naquele momento tão tenso, tão difícil de ir para a cruz, que Ele pede: Senhor, se for possível, afasta de mim, passa de mim esse cálice. Ele chama os discípulos para orar, eles dormem. Vocês não conseguiram orar nem uma hora comigo. E Ele repete e repete. É na oração, queridos, que nós temos a paz, que nós temos a calma. E Jesus tinha o tempo de oração com o Pai, com o Senhor. Terminando, queridos, perseverar é ter comunhão com Deus, para não sair da rota, no temor a Deus, num relacionamento com Deus, numa reverente obediência a Ele, num amor a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão e irmã, para que a gente, nos nossos dias, a gente continue a perseverar. Fica firme aí, na comunhão com o Senhor. Deus abençoe a cada vida, a cada coração, e permitindo Deus, até a próxima quarta-feira. Deus abençoe a todos. Um abraço, irmãos. Amém.